Nesse vídeo, vamos analisar Ownership em Rust. Ownership significa propriedade e é uma estratégia para gerenciamento de memória e outros recursos através de um conjunto de regras verificados em tempo de compilação. Há apenas três regras. A primeira regra é que cada valor em Rust tem uma variável chamada de seu proprietário, ou em inglês, owner. A segunda regra é que só pode haver um owner por vez. E a última regra é que quando um owner sai do escopo, esse valor é descartado. Vamos dar uma olhada nos problemas que essa estratégia resolve. Esse modelo evita vazamentos de memória de recursos, erros double free e use after free. Deixarei alguns links na descrição explicando mais detalhadamente cada uma dessas exceções. Isso porque o sistema de ownership permite que os recursos sejam gerenciados automaticamente, o que significa que o desenvolvedor não tem que se preocupar tanto em limpar esses recursos manualmente, como acontece em linguagens como C e C++. Visto isso, vamos para o código e ver essa propriedade propriamente dita. Aqui está um programa muito simples. Nessa linha, a gente definiu uma variável chamada s1 e definimos igual à string rust. Em seguida, a gente mostra o valor dessa string. Vamos executar o nosso programa. Como esperado, a gente executou o programa e a string rust foi impressa. Esse tipo de string vem da biblioteca padrão do Rust e é uma string UTF-8 alocada na heap. Estamos criando essa string chamando a função from de dentro desse tipo string, utilizando essa sintaxe de dois pontos. A gente vai aprender mais sobre a sintaxe de dois pontos quando a gente falar sobre tipos de dados personalizados. Mas primeiro vamos entender melhor como esse tipo de string está disposto na memória. Aqui a gente pode ver que S1 tem dois componentes. O primeiro é um ponteiro armazenado na stack, mais especificamente a estrutura da stack para a função principal, que é a nossa main, e o segundo componente é um valor real alocado na heap. E seguindo as regras, S1 é owner desses dados armazenados na heap. Portanto, quando S1 sair do escopo, ou seja, no final da função main, o valor será descartado. Agora vamos ver o que aconteceria se a gente criasse um escopo interno e movesse essa variável para o escopo interno. Agora recebemos um erro quando a gente tem que imprimir S1 dentro do escopo da função principal e fora do escopo interno que a gente criou. Agora vamos tentar mover esse valor para uma nova variável. Aqui eu criei uma variável chamada S2 e defini ela igual a S1. Agora a gente recebe um novo erro afirmando que S1 não pode ser borrowed, ou seja, emprestada, depois de já ter sido movida. Ou seja, assim que definimos S2 igual a S1, o valor de S1 é movido para S2. E como as regras de propriedade dizem que só podemos ter um dono por vez, S2 agora é owner dessa string. E por isso a gente recebe um erro. A gente não pode imprimir S1, pois o valor dele foi movido para S2. Para a gente entender melhor, vamos dar uma olhada no nosso diagrama. Quando temos apenas uma variável, o nosso diagrama ficou assim. Então, quando acrescentamos a variável S2 e movemos o valor dela, agora temos isso. S2 está apontando para o nosso valor que está alocado na heap. E como só podemos ter um dono por vez, o valor de S1 foi invalidado. Voltando para o nosso código, S1 está invalidado, mas a gente pode imprimir S2. Vamos executar nosso programa novamente. E como esperado, a string é impressa. Assim, em Rust, quando você atribui uma variável a outra, o valor dela é movido para uma nova variável por padrão. E se por um acaso você quiser fazer esse valor, mas não perder o owner, em Rust a gente pode fazer isso usando o método clone. Agora, S2 tem sua própria cópia da string, e se a gente tentar imprimir o valor de S1, a gente não vai ter nenhum erro. Vamos voltar para o nosso diagrama para ver o que acontece. Quando definimos S2 igual a S1, a gente tinha isso aqui. Agora que a gente clonou a S1, vemos que S1 está apontando para uma string na heap e S2 está apontando para outra. Entretanto, essa situação não é real para alguns tipos primitivos. Por exemplo, vamos criar uma nova variável chamada x e defini-la como um inteiro qualquer. Vou colocar 10. Depois vou criar uma nova variável chamada y e defini-la igual a x. Agora vamos imprimir essa variável no terminal. Como você pode ver, o nosso código compila
Normalmente, isso acontece porque em Rust, alguns dos tipos primitivos que são alocados na stack, como inteiros, boolean, floats ou caracteres, são clonados por padrão. No geral, os valores em Rust serão sempre movidos, exceto se você explicitar o clone, tendo como exceção os primitivos que são alocados na stack.